Convido a igreja a ouvir a palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Nós vamos estar lendo aí 5 versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Glória a Deus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento, Pai amado, nós pedimos a Tua direção, a sabedoria do Senhor que vem do alto, a unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, ó Deus, porque, Pai amado, que eu diminua neste momento, para que só o Senhor prevaleça nessa igreja, a Tua palavra ministrada por cada coração aqui, Senhor, e quando for ministrada a Tua palavra, Senhor, eu sei que haverá libertação. Eu sei, Senhor, que vidas terão as algemas, os grilhões quebrados pelo poder da Tua palavra e da Tua unção. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nós entregamos aos Teus pés, todo poderoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Alguns ficam nos perguntando: e a Páscoa, a ceia, a Páscoa? Acho que os irmãos vão contar comigo mesmo, no capítulo 12. Estou ministrando rapidamente a Páscoa no Antigo Testamento, e depois nós vamos trazer até os dias de hoje, Deus ministrou ao nosso coração. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês será o princípio dos meses, será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome para cada um para si o cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 5: o cordeiro, o cabrito, será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das casas, e guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7: e tomarão o sangue e poluão em ambas as ovelhas e na verga da porta, nas casas em que comerem. Versículo 11: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, o vosso sapato no pé, o cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12: eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue não será sinal nas casas em que
estiver, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, celebrado-ei, eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Meus irmãos, nós sabemos aqui que Deus ouviu o clamor do povo dele. E para estar rapidamente explicando aqui, na última ali, em que houve uma praga contra o Egito, Deus dá uma ordem ao povo dele que celebrassem a Páscoa. Pegassem ali um cordeiro sem mácula, sem mancha, o melhor, a primícia desse cordeiro. Pedro assaria com a família o cordeiro, celebraria a Páscoa do Senhor, e com o sangue desse cordeiro, eu passaria, se nós estivéssemos naquele tempo, o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, ou seja, na lateral direita e esquerda da porta, e na verga da porta, na parte de cima da porta. Quando o anjo do Senhor passasse por aquele lugar ali, ferindo os primogênitos, o povo de Israel seria poupado. Nós sabemos, meus irmãos, e conhecemos essa história. Nós sabemos, meus irmãos, que estamos vivendo dias em que nós olhamos para tudo isso que tem acontecido, e Deus fez uma pergunta para mim hoje. O sangue do cordeiro está na porta do teu coração? O sangue do cordeiro está na tua família, na tua casa? O sangue do cordeiro está sobre você? O sangue de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está sobre a nossa vida? Nós sabemos tudo que ele padeceu, tudo que ele sofreu, meus irmãos. Aquela cruz não era para ele, era para mim e para você, mas ele pagou o preço. A palavra diz que quando ele foi levado ao Gólgota, lugar que era para nós estarmos lá, mas ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no nosso lugar. A palavra diz que colocaram sobre a cabeça dele uma placa escrita assim: este é Jesus, Rei dos Judeus. E alguns dos sacerdotes que ajudaram a prender Jesus, a levar Jesus até ali a cruz, falaram para Pilatos, isso no livro do Evangelho de João: olha, tira essa placa, tira isso. E Pilatos disse: não, essa é a acusação que tem sobre ele. Vocês falaram que é o Filho de Deus, ele é então o Rei dos Judeus. Não, mas tira essa placa. E Pilatos disse: o que está escrito, está escrito. E Jesus foi crucificado no meio dos ladrões, uma direita e uma esquerda dele. Pessoas passavam por baixo da cruz, e diz o Evangelho de Lucas que alguns blasfemavam contra ele, maneavam a cabeça. Alguns diziam assim: ué, não é tu que destrói o templo e em 3 dias reedifica? Salva a ti mesmo. Meus irmãos, além de sofrer, além de ter apanhado, além de ser crucificado, agora todos blasfemavam contra ele. A palavra diz que os príncipes e os sacerdotes e os escribas escarneciam de Jesus, dizendo: salvou os outros, porque quando Jesus fazia um milagre, Jesus estava ali ressuscitando, os fariseus estavam no meio vendo tudo aquilo, para buscar alguma acusação contra Jesus Cristo. Mas salvou a todos e não pode salvar a ti mesmo? Desça da cruz, porque se você descer, nós vamos ver. Alguns passavam e diziam: confiou em Deus? Ué, ele não é teu pai? Ele que te livre agora então. Mas a palavra diz que desde da hora sexta até a hora nona da crucificação de Jesus e a morte, houve trevas sobre toda a terra. Naquele momento, o Filho de Deus, no meio-dia, às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, estava morrendo por cada um de nós. Morrendo para que nós tivéssemos vida. Morrendo para que nós reconciliássemos com Deus.
morrendo para que a gente tivesse uma vida eterna na presença dele. Morreu por cada um de nós. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito e disse: está consumado. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu toda a terra. Perderam-se as pedras, abriram os sepulcros, e depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião que estava ali aos pés da cruz guardando o corpo de Jesus, logo após o terremoto, disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Quando nós comemoramos a Páscoa, nós temos que falar a morte. Mas a morte de Jesus estava em tua vitória, meus irmãos. Nós temos que compreender isso na nossa vida. E quando nós vamos participar desse banquete da ceia do Senhor da Páscoa, nós ficamos às vezes tristes. Mas o Senhor tem falado: alegre o teu coração. Deus entregou o melhor dele por cada um de nós. Deus entregou o dele por todos nós, meus irmãos. Entregou a cada um. E a morte é algo difícil de nós aceitarmos. Quando morre um parente nosso, alguém conhecido, algum querido nosso, a morte nos causa medo, causa pânico, a morte causa pavor, a morte causa desconfiança. Puxa vida, situação que eu estou agora, mas Deus levou esse meu parente, meu amigo, o que vai ser de mim agora? E eu? O Salmo 16, versículo 10, que a palavra que nós lemos aqui no livro de Lucas, capítulo 24, diz isso: que as mulheres foram até ali, que elas sabiam que havia uma palavra, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E as mulheres chegaram até aquele lugar e não acharam o corpo, mas acharam dois anjos do Senhor, uma vez resplandecendo, dizendo: por que buscas o vivo dentre os mortos? Elas saíram dali, estavam com pavor, atônitas. Os apóstolos dentro da casa, todos com medo, a porta fechada. E o Salmo 16, no versículo 10, há uma profecia acerca da morte de Jesus e da ressurreição dele, dizendo: pois tu não me deixarás a minha alma na sepultura, ou seja, nas profundezas da terra, e que teu santo veja a corrupção. Meus irmãos, quando nós abrimos em Atos, capítulo 2, 22, Atos dos Apóstolos, olha o que diz a palavra de Deus, confirmando o que fala esse versículo: Deus o ressuscitou, soltando das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém? Jesus Cristo, teu Senhor, que morreu na cruz, não era possível que ele fosse retido pela morte, que ele fosse retido pela terra. A palavra diz em João, no primeiro capítulo, versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando o mundo estava sendo feito, ele estava lá. A palavra de Deus, Jesus Cristo, haja e ouve. Como é então que a morte, como é que a terra poderia segurar o Filho de Deus? Ânsias da morte me cercaram, mas a palavra diz que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Paulo, ele diz ali uma palavra profética acerca de Jesus, que depois de ressuscitado, e a palavra diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória do Senhor, para a minha vida e para a tua vida. Meus irmãos, é difícil a gente compreender, porque nesses tempos que nós estamos vivendo, são muitas lutas e preocupações e coisas que vão acontecer.
Então hoje é dia de celebrarmos e relembrarmos tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Tudo aquilo que Ele fez por cada um. Nós estamos aqui porque Jesus morreu e ressuscitou pela minha vida e tua vida. Você e eu, nós estamos em pé porque Ele morreu por cada um de nós. João diz, capítulo 5, versículo 24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará mais em condenação, pois passou da morte para a vida. Dessa morte que nós passamos, da morte de nós para a vida. Na ressurreição do Senhor, a serpente, aquela que ataca nossos dias, todo dia teve a cabeça dela esmagada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra diz, meus irmãos, que nesses últimos tempos Satanás desceu com grande ira até nós, porque a palavra diz aí, sabe o quê? Ou tempo que resta. Diz isso no livro do Apocalipse. Então ele vem contra a minha vida e a tua vida. Mas eu posso dizer para você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você que foi levado na presença do Senhor através de Jesus Cristo, você que está guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso Deus, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Hebreus capítulo 9, 10, para tocar esse nome dele, diz que existe sobre a nossa vida uma eterna redenção. A palavra diz: nós podemos agora entrar pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Presta bem atenção. Você tem entrado agora, você tem acesso ao novo e vivo caminho do qual Ele consagrou a minha vida e a tua vida para entrarmos. O véu foi rasgado de cima para baixo. E o véu representa o corpo. O corpo do Senhor que foi moído. O corpo do Senhor que enfermou. O corpo do Senhor que levou os nossos pecados. O corpo do Senhor que nós vamos hoje aqui partir e comer. E nós somos lavados e remidos, comprados por um alto preço, o precioso sangue de Jesus Cristo. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas será que nós somos dignos disso? Nós olhamos para nós mesmos? Eu quero dizer, por nós mesmos? Não. Mas pelo que Deus fez pela minha vida e a tua vida. A graça maravilhosa do Senhor derramada por cada um de nós. O sangue do Senhor derramado no nosso coração hoje. Da qual o inimigo vê na nossa vida e diz assim: eu não posso chegar com a morte até Ele, porque Ele tem agora a vida eterna através de Jesus Cristo. Eu quero dizer uma palavra para os irmãos, e abra com isso como apóstolo para a tua vida, Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, a Ele o poder para todos sempre. Amém. Talvez você tenha todo dia o teu inimigo apontando o dedo dizendo que você não é nada. Mas para você entrar no caminho agora santo, chamado Santo dos Santos, para entrar lá você é sacerdote do Senhor. Não só sou eu que sacerdote, todos nós somos sacerdotes do Senhor, para entrar agora por um novo e vivo caminho. Você é rei na presença dEle, porque a palavra diz que você reinará para todos sempre com Ele. Você é rei e sacerdote escolhido dEle, para Ele, para fazer a obra do Senhor acontecer
acontecer na tua vida e na minha vida. Meus irmãos, peço que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor. O Salmo de número 24. Peço que vocês coloquem em pé para que nós vamos ler. Você teve uma entrada no novo e vivo caminho, entregue por Jesus Cristo para a tua vida. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus Cristo também teve a entrada triunfal dele por grande obra que ele fez para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus me deu um nome que está acima de todo nome, para que se dobre nos céus, na terra e abaixo da terra, todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Salmo 24, versículos 7, 8, 9 e 10. Nós vamos estar lendo em uma só voz a entrada triunfal daquele que morreu por mim e por você. A entrada triunfal daquele que amanhã, quando você enfrentar o inimigo, você fala assim: eu tenho do meu lado o Rei da Glória. Você não é qualquer um na presença do Senhor, você é rei e sacerdote do Senhor. Foi aberto um novo e vivo caminho para a tua vida. O véu foi rasgado não pela parte de homens, mas de cima para baixo, ou seja, Deus rasgou o véu pelo grande amor pelas nossas vidas. Versículos 7, 8, 9 e 10, vamos estar lendo em uma só voz. Imagina isso, a entrada do Senhor lá nos céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! É a Ele. Não tenha medo amanhã. Para todos sendo o Rei da Glória está do teu lado. Por que temer a morte? Morte. Cadê o teu guerreiro? Inferno. Cadê